Saudações, nobre ouvinte. Hoje é 30 de abril de 2020. São exatamente 20 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. Meu nome é Matheus Holtes e gravamos, pois, a quinta edição do LegioCast, o podcast semanal da Legião da Santa Cruz. Comprometidos única e exclusivamente com a nação. Nessa quinta edição, eu tenho presente o senhor Arthur Rizzi, nosso convidado. Ele é historiador pela Universidade Federal do Espírito Santo, pedagogo pela Universidade São Camilo, também do Espírito Santo, e tem no seu currículo um curso livre em macroeconomia pela Universidade Sul Mineira. Muito boa noite, Arthur. Boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar. E também contamos com a presença do já conhecido membro da Legião Santa Cruz, o historiador Rafael Queiroz. Boa noite a todos, viva Cristo Rei. Alegria estar aqui. A igreja, no curso da história e à luz da própria tradição da fé, pôde dar fundamentação e configuração cada vez mais acurada sobre seus princípios e valores sociais, buscando responder com coerência às exigências da sociedade e tendo em vista a sua contínua mutação. Esse é o tema do nosso quinto LegioCast, os princípios da doutrina social da Igreja. A nossa base pode ser encontrada muito facilmente pela internet, o compêndio de doutrina social da Igreja. Nós estamos falando hoje especificamente sobre o conteúdo contido no quarto capítulo, para que o ouvinte possa buscar essas referências, possa também se inteirar do assunto. Iniciando aqui a nossa conversa, conversando primeiramente com o Queiroz. Queiroz, admitindo, né, que os princípios do ensinamento social católico são o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade, como é que o cristão deve compreender o significado e as implicações desses três conceitos? Bem, Holtz, caros ouvintes, vamos começar tratando do seguinte, né? A doutrina social da Igreja, ela é a aplicação de certos princípios teológicos e também correntes da lei natural, moral, à vida social, ao agir econômico, ao direito, à política, a todo o âmbito da vida civilizada humana. Né? Então, são princípios que a Igreja usa para julgar o agir no campo social, no campo jurídico, no campo econômico e político. Perfeito? Os quatro princípios basilares da chamada doutrina social da Igreja, quais sejam a dignidade da pessoa, bem comum que você citou, né? A subsidiariedade e a solidariedade. Vou começar a falar aqui um pouco cada um deles. A dignidade da pessoa consiste na certeza, razão e de fé, nós, seres humanos, somos dotados de uma alma imortal, uma alma racional. Somos diferentes dos animais, somos feitos à imagem de Deus, temos uma dignidade em razão disso. Percebam que a ideia de dignidade que a Igreja traz é a mesma ideia que traz o pensamento iluminista, naturalista, moderno. Consiste em conceber a dignidade humana enquanto tal, e não em relação a Deus. Dessa forma, a Igreja entende que todos os seres humanos são iguais, ontologicamente falando. A questão iluminista versa sobre uma igualdade ante a lei, ante a natureza. E quando a Igreja fala de igualdade, ela fala de igualdade de valor, igualdade ontológica, ou seja, todos somos feitos à imagem de Deus, portanto, perante Deus valemos mesmo. Qual o conceito de pessoa que a Igreja tem, né? De que a pessoa ela não é capaz de se realizar plenamente isolada, tomada em si mesma. É uma outra diferença em relação ao pensamento iluminista moderno. Para os iluministas, o homem, enquanto indivíduo, ele basta a si próprio. Como diz Kant, né? Ousai saber, ousai pensar por si mesmo. A Igreja diz, olha, o homem por si próprio, ele isolado dos outros, ele não pode chegar muito longe. Uma visão que
reverbera com a de Aristóteles, filósofo grego, que dizia que o homem é um ser político justamente por quê? Porque ele precisa viver em sociedade para se completar, se realizar, para chegar à sua perfeição. Então, essa conceituação de pessoa leva a um outro princípio que é o do bem comum. Tá? Então, do princípio da dignidade da pessoa nasce o princípio do bem comum, ou seja, o bem comum é aquele que só juntos podemos alcançar. Por exemplo, existem certos bens que nós sozinhos não podemos alcançar, nem aumentar, nem conservar. Esse é o bem comum. Esse bem comum é indivisível, tá? O próprio conceito, né? Ele é comum, ele não é meu ou teu todos. A igreja, no compêndio, elenca alguns bens que devem ser considerados comuns, quais sejam alimentação, moradia, saúde, trabalho, educação, cultura, transporte, o direito também à informação, diretamente ligado ao direito à cultura, ao conhecimento, né? E a religião. A religião também é considerada um bem comum. Tá? Esse bem é classificado pela igreja como um bem árduo, porque ele exige buscar o bem de outrem como se fosse o próprio. Né? Então, ele exige que o homem deixe de lado o seu egoísmo, que é decorrência do pecado original, para poder praticar aquilo que nós chamamos de solidariedade, né? Que é uma virtude social. A solidariedade é um outro princípio da doutrina social da igreja, que consiste no seguinte: a certeza de que os seres humanos são interdependentes, ou seja, que um ser humano faz reverbera no outro. Não existe a possibilidade de você, por exemplo, pecar individualmente. Isso é uma noção que na visão católica não faz sentido. Né? Todo pecado pessoal ele tem também uma dimensão social, uma dimensão comum, coletiva. Ele reverbera no coletivo de várias formas. E essa solidariedade ela tem muito a ver com a busca pela justiça. A solidariedade é também um princípio. Junto da solidariedade, a subsidiariedade. Consiste que o mais forte deve ajudar o mais fraco. Segundo a doutrina social da igreja, a subsidiariedade é uma expressão originária da sociabilidade, ou seja, é natural inter-relação entre os homens. Perfeito? Ela faz uma série de deveres, por exemplo, a colaboração entre o Estado e os corpos intermediários da sociedade, entre o setor público e o setor privado. Ela compreende também uma função supletiva do Estado, ou seja, quando esses corpos intermédios não são capazes por si mesmos chegarem às suas finalidades, o Estado tem de suprir as suas fraquezas. Daí, subsidiariedade, ou seja, subsidiar, ajudar, apoiar. Né? Agora, a subsidiariedade ela também traz como pressuposto garantia da legítima autonomia da sociedade civil. Então, a igreja ela fala o seguinte: o Estado tem que ter um papel, sim, ele também tem de respeitar a legítima autonomia, as legítimas liberdades da sociedade civil. Aqui nós não falamos em liberdades liberais, né? Das liberdades ordenadas por Deus. De maneira que deve haver uma conexão entre a sociedade civil, né, e suas legítimas liberdades e o papel complementar do Estado. O compêndio da doutrina social da igreja é muito interessante porque, nesse ponto, golpeia de morte esses conservadores liberais, esses católicos conservadores que nós temos hoje em dia, pensam a subsidiariedade sem a solidariedade. E também golpeia, por outro lado, esse pessoal mais ligado à teologia da libertação, que pensa a solidariedade descolada da subsidiariedade. Né? A doutrina social da igreja fala que esses dois princípios têm que andar juntos sempre. No sentido seguinte: a solidariedade, quando ela existe sem subsidiariedade, ela acaba decorrendo num assistencialismo. Leva, por exemplo, a propostas completamente disparatadas como a de renda mínima universal, onde as pessoas ficarão eternamente a depender, perdendo completamente sua iniciativa, né, para o trabalho, que é, evidentemente, como medida a longo prazo, uma coisa absurda, vai contra os princípios católicos.
Por outro lado, se você só pensa a subsidiariedade, ou seja, as autonomias dos grupos, dos corpos, das famílias, sem a solidariedade você pode cair num localismo egoísta, num fechamento, né? É muito comum acontecer em certos meios, por exemplo, distributistas no Brasil, onde eles pensam o distributismo sem o papel do Estado. Na verdade, a Igreja fala da função supletiva do Estado também para realizar um verdadeiro distributismo e promover o bem comum. Muito bem, muito interessante. Meu caro Arthur, tendo como base aí a exposição do Queiroz, talvez o conceito que a gente mais escute e seja mais comum de ouvir na boca das pessoas seja bem comum, né? De forma um pouco mais palpável, quais são essas responsabilidades sobre o bem comum e também quem são esses responsáveis pelo bem? Bem, primeiramente, boa noite novamente. O bem comum, ele, primeiramente, acima de tudo, ele também é um bem moral. Isso é, o bem comum não é simplesmente uma mera distribuição material de recursos, ou um mero gerenciamento natural de bens que são, por definição, escassos. Ele, primeiramente, acima de tudo, é uma faculdade moral. O bem comum consiste na responsabilidade de cada parte da sociedade em contribuir, né, para que a sociedade efetivamente seja mais justa. E cada parte da sociedade, cada estamento social, se é que podemos dizer assim, na sociedade moderna capitalista, tem seu quinhão de responsabilidade e suas funções específicas. Por exemplo, a sociedade, né, na própria doutrina católica, no catecismo da igreja, este amarelo mesmo, né, no número 2411, ela vai tratar dos três conceitos de justiça. A justiça legal, né, que o indivíduo deve para em relação ao governo, né, a justiça comutativa, a qual o indivíduo deve para com o próximo, para com outro indivíduo, e a justiça distributiva, que o governo deve para com os indivíduos. Ou seja, são três justiças que estão intimamente interligadas e que elas cooperam para aquilo que Pio XI, na 40º ano, vai chamar de justiça social. Ou seja, justiça social é uma justa mediania entre essas três virtudes, essas três justiças, nas quais as três estariam idealmente operando da melhor maneira possível, né? Então, o bem comum consiste justamente na aplicação desses três elementos de justiça em relação à sociedade. Isto é, o indivíduo tem que pagar seus tributos ao governo, ele deve cumprir as ordenações legais, cumprir as ordenações jurídicas, mas o governo também tem suas responsabilidades para com a sociedade. Essas responsabilidades consistem em estimular e ajudar a própria sociedade a se organizar, né? Remunerar e, de certa forma, valorizar as pessoas conforme as suas capacidades, mas também conforme as suas necessidades. Algumas pessoas, por exemplo, apesar de não pagarem impostos, né, ou por não poderem, por serem muito pobres, né, enfim, elas nem por isso devem ser desassistidas, porque elas não conseguem cumprir com sua faculdade de obrigação moral perante o Estado. Elas devem ser assistidas. Então, elas devem ser auxiliadas para que elas, ganhando sua própria autonomia, possam cumprir com suas obrigações perante o Estado. E a justiça comutativa, que é talvez aquela mais evidente de todas, né, ela aparece justamente na relação entre duas pessoas ou mais pessoas, ou seja, a sociedade em relação a si própria, né? Ela tem esse nome comutativa justamente por se tratar de comutação, troca, ou seja, são as justiças relacionadas ao mercado, né? Que são geralmente ligados, por exemplo, ao preço. Você não vai cobrar um preço injusto, daí temos a doutrina do preço justo, que a igreja historicamente sempre defendeu, né? Você deve sempre agir com justiça também corretivamente, isso é, se alguém foi lesado, né, você deve contribuir para que esse prejuízo tomado injustamente para alguém seja corrigido. São estes basicamente os elementos do bem comum que a igreja trabalha com eles e recomenda no campo da política e da economia. Sem, óbvio, né, esquecer daquelas obrigações morais mais relacionadas, por exemplo, à defesa da vida, né, desde a concepção até a morte natural, a defesa da família natural. É até bom evitar aquele termo que geralmente os conservadores liberais usam, né?
A família tradicional, como se a família fosse um objeto da tradição, um costume, uma convenção. A família é natural porque este é um desígnio de Deus. Está escrito na natureza dos seres humanos que ela deve ser assim, constituída por homem, mulher, seus filhos e os demais membros de suas famílias. É claro que, historicamente, a depender das tradições dos povos, às quais a igreja sempre foi muito respeitosa, né, ela pode tomar diferentes formas. Talvez aquela sua família mais nuclear, que a gente está acostumado hoje em dia, né, pai, mãe, filho, mas também aquela família mais clânica, do tipo antigo, que você tinha vários membros, tios e tios distantes, primos e mais primos, de vários graus distantes, convivendo numa mesma localidade, né, de maneira muito próxima, e também é dividida entre si suas obrigações. Então, o princípio do bem comum trata desses dois aspectos. Do aspecto moral em relação à família, à sociedade e às responsabilidades de cada um, mas também as obrigações de justiça para com a distribuição dos recursos escassos e do próprio funcionamento da política. Arthur, muito interessante esse último aspecto aí que você concluiu, porque já dá sequência para as novas perguntas, né? Nos dias atuais, há um debate, né, sobre o papel do Estado. Se é muita, se é pouca a sua atuação, né? Mas pensando para além da mera frequência ou da intensidade da ação estatal, segundo a doutrina social da Igreja, quais são especificamente, genuinamente, as tarefas da comunidade política organizada? Bem, o compêndio da doutrina social da Igreja ele é bastante atualizado porque ele justamente reflete as necessidades da sociedade contemporânea. Isto é, nós estamos num período histórico no qual há um consenso, por exemplo, de que há uma responsabilidade de espalhar o máximo possível, por exemplo, a educação, né? Permitir que as pessoas se eduquem, tenham acesso ao conhecimento da maneira mais ampla e diversificada possível. Então, as demandas sociais não é que elas mudam a atuação ou a doutrina da igreja, pelo contrário. A doutrina da igreja ela faz julgamentos, como o próprio Rafael ressaltou, sobre demandas da sociedade, dizendo se elas são lícitas ou não. E a igreja sempre prezou, desde do medievo, então daí já derivamos a mentira clássica que protestantes e iluministas sempre falaram que a igreja era obscurantista, escondia informação do povo na Idade Média, o que nós claro, sabemos que é uma mentira, né? Mas ela sempre prezou para que o máximo possível de pessoas tivessem acesso à cultura e informação, né? Então, por exemplo, essas demandas atuais são também tem também posicionamentos delas em relação à doutrina social da igreja. Ela sempre, claro, preza pela subsidiariedade, isto é, os grupos sociais mais perto das famílias e dos indivíduos devem ter a responsabilidade maior sobre a realização dessas coisas, o que não significa, entretanto, que elas tenham a obrigação de fazer essas coisas, mesmo quando não são capazes de fazê-las sozinhas. Ou seja, há um mito, geralmente difundido em alguns grupos católicos liberais ou pseudo-tradicionalistas, etc., de que subsidiariedade se trata de Estado mínimo. Isto é, a subsidiariedade existe para resguardar que o Estado seja o guerdon, né? Como dizem os franceses, o guarda noturno, que cuida apenas da aplicação da justiça e da validação das leis, e resguardando a propriedade. É muito difundido por grupos como a TFP, hoje o IPCO, né? Essa interpretação. Mas não, o princípio da subsidiariedade é um princípio de justiça. Isso é, para que cada grupo tenha delimitada a sua função conforme as necessidades reais de cada parte da sociedade. Ou seja, não visa a princípio da subsidiariedade a garantir um Estado mínimo, mas garantir a autonomia e o autogoverno dos grupos sociais, de maneira que a autoridade superior só intervenha na medida em que esses grupos não são capazes de se organizar. Daí eu quero chegar nas demandas que falei outrora. Por exemplo, relativa à educação. O ideal seria que todas as pessoas pudessem pagar por uma educação tutelada pela igreja, comandada diretamente por ela. Mas a igreja mesma não tem condições, por exemplo, de oferecer uma educação universal para todos. Então, essa demanda ela acaba sendo necessariamente dividida com a autoridade pública. Portanto, eu sou completamente contrário, e acredito que um bom católico seria, essas propostas de tornar
completamente obrigatória e compulsória a educação pública, abolindo a educação privada, como foi feito em alguns países, como a saber, por exemplo, a Suécia, onde você praticamente não tem escolas privadas. E quando tem, a diferença é meramente de método e tem um monte de restrições, porque toda educação acaba sendo pública. Então, é uma responsabilidade dividida entre a sociedade e o Estado, e também a própria sociedade, que pode se organizar, a escolinha do bairro, a creche do bairro, enfim. Mas o Estado hoje, sobretudo nas condições atuais, ele tem melhores condições de contabilidade, de recursos, de promover a educação. Isso significa que ela deve ser promovida pelo governo federal? De maneira nenhuma. Ela, obrigatoriamente, como sempre ressaltamos pelo princípio da subsidiariedade, tem que ser feita pelo grupo social mais próximo do cidadão. Então pode ser o caso do município. E hoje no Brasil, boa parte da educação é municipalizada. E isso é uma coisa muito boa, é uma conquista, inclusive, da própria sociedade. Eu, por exemplo, sou um professor, então muitas coisas e demandas que eu e a minha escola, né, nós temos, né, são resolvidas de maneira muito simples, chegando, conversando com a pessoa, entrando em contato direto com a Secretaria de Educação, resolvendo os problemas de maneira muito facilitada. Coisas que seriam muito complicadas, por exemplo, se fosse o governo federal. Imagina você ter que entrar em contato com o ministro da Educação. Então, esse tipo de descentralismo é muito positivo e respeita perfeitamente o princípio da subsidiariedade. A saúde no Brasil também, ela também é majoritariamente controlada pelos municípios. Né? Os municípios têm muita autonomia. O Rafael, inclusive, trabalhou um tempo no SUS, segundo me contou certa vez, e ele mesmo pode contar como funciona, né, esse sistema. Então, as responsabilidades do governo federal têm que ser estritamente ligadas às suas funções, que na sociedade contemporânea consistem, inclusive vocês vão poder conferir no próprio compêndio, que é gerenciar, por exemplo, a macroeconomia, definir juros, inflação, taxa de câmbio, estabelecer um ordenamento jurídico, né, para que o próprio mercado funcione. Não existe mercado sem um ordenamento jurídico. A igreja sempre condenou um mercado que cria suas próprias regras, porque ele seria intrinsecamente imoral. Então é necessário que o Estado crie um ordenamento jurídico. Daí tem leis trabalhistas, leis antitruste, justamente para evitar a concentração do poder econômico. E o Estado, na medida em que ele descentraliza suas funções, passando para os estados, por exemplo, a gerência da educação superior, como as universidades federais e estaduais que existem no Brasil afora, ela contribui, de certa forma, para essa subsidiariedade e que a responsabilidade perante a educação, perante a saúde, sejam prioritariamente promovidas por grupos cada vez mais próximos da própria sociedade. Tá certo. Queiroz, o Arthur citou aí, né, uma experiência sua. Você tem algum comentário sobre isso, sobre algum outro ponto? Fique à vontade. Sim, eu queria fazer 2 comentários breves sobre o que o Rizzi falou e aproveito também para contar um pouquinho da minha experiência no Ministério da Saúde. Trabalhei como técnico de informática durante um tempo. Posso falar bem sobre isso, que entendo como funciona. Bem, a primeira coisa é a seguinte: o Rizzi falou muito bem aí sobre a questão da subsidiariedade e, por exemplo, uma posição que hoje é comum nos meios do IPCO e também do movimento monárquico liderado pelo senhor Dom Bertrand, né? Talvez eu até contei para o Rizzi uma historinha que o Dom Bertrand costuma contar em todas as palestras que ele faz. Na verdade, quem ouviu uma palestra do Dom Bertrand ouviu todas, né? Porque todas são exatamente iguais, falam a mesma coisa. Onde ele dizia o seguinte: São Luís estava a rezar numa capela e, de repente, começou uma briga numa taverna medieval e o conde do local não estava presente para resolver a briga. E aí alguém chamou o rei, né, São Luís, para resolver. E ele não foi resolver. E aí o Dom Bertrand tira disso um princípio, ou seja, para ilustrar o quê, segundo Dom Bertrand? Que a subsidiariedade significa a passividade do Estado, né? A passividade da autoridade superior. Quando, na verdade, é o contrário. Né? O ente superior tem que suprir. O ente inferior não consegue dar conta e entrar em ação. Não sei se esse fato realmente aconteceu na Vila de São Luís, eu não conheço esse fato, e eu conheço bem a Vila de São Luís, mas é um fato contado pelo Dom Bertrand para ilustrar a posição absurda sobre subsidiariedade que eles têm, que é uma subsidiariedade sem solidariedade. Né? E, aliás, nem subsidiariedade, né? Porque nós temos o ente superior tem que agir.
E um outro ponto é que destaco também da fala do Rizzi, é o seguinte, o Rizzi falou sobre o papel do Estado em promover a educação. Existem grupos hoje no meio católico que consideram que a única opção viável é o homeschooling, né, a escola em casa. Só que a igreja, na encíclica Divini Illius Magistri de Pio XI, né, que fala sobre a educação, diz que existem três esferas responsáveis pela educação. São a família, a igreja e o Estado. Então o Estado tem um papel também. Esse pessoal nega. Quanto ao SUS, eu trabalhei no SUS e sei que existem elementos de descentralização no SUS, como, por exemplo, os conselhos locais. Qualquer cidadão pode fazer parte dos conselhos locais do SUS, expor ali suas necessidades, as questões daquela região. Inclusive, uma coisa que me admira bastante é que, na época que eu trabalhava no SUS, a gente sabe, a época aí da governo PT, Lula, Dilma, né? Havia um questionamento do governo PT para que se fizesse aborto no SUS, né? Então, assim, a gente nunca viu, eu nunca vi, por exemplo, o pessoal do movimento Pró-Vida, que se jacta de defender vida, ser contra o aborto, participando desses conselhos locais do SUS para, por exemplo, brecar aborto em hospitais municipais, né? Em unidades do SUS municipais. É perfeitamente possível fazer isso. Então, existem elementos de participação, elementos de descentralização no SUS, e ele passa longe de ser o que muitos pensam, né? Um sistema totalitário de saúde. Não tem absolutamente nada a ver com aquele sistema que o Obama queria implantar nos Estados Unidos, onde todos os hospitais, inclusive os hospitais católicos, as santas casas, seriam obrigados a fazer aborto. Né? Só para ilustrar. Tá certo, né? Acho que tudo isso corrobora aí, complementa bem, né, a ideia dita pelo Arthur Rizzi. Mas dando continuidade aqui, é, quando se lê o compêndio de doutrina social da Igreja, duas ideias são colocadas lado a lado e causam uma certa confusão em boa parte dos fiéis, por talvez parecerem antagônicas, que são destinação universal dos bens e a propriedade privada. Eu pergunto, portanto, ao Arthur, qual que é a verdadeira relação entre essas duas proposições? Destinação universal dos bens e propriedade privada. Bem, a destinação universal dos bens é um dos princípios da doutrina social da Igreja e ele está muito bem fundamentado do ponto de vista da própria Bíblia, né, do texto sagrado e da história da Igreja. Eu publiquei recentemente, junto com o professor José Oreiro e também com o Ricardo Carvalho, um texto na revista Economia Política, né, sobre a doutrina social da Igreja. E eu detalho esses aspectos, esses pontos da doutrina, os princípios dela. E uma coisa que fica muito bem evidenciada é o seguinte, é a ação divina. Isso é, a ação divina, quando cria o mundo, ela tem uma finalidade. Ela não é um objeto de pura vontade, como pensavam alguns voluntaristas e alguns nominalistas do século XIII. Né? Isso é, a ação divina tem uma finalidade conforme a natureza de Deus, ou seja, conforme a essência divina. Quando ela cria o mundo, ela não cria o mundo para o Dom Bertrand, ou para os reis, ou para qualquer pessoa. Ele cria o mundo para todo o gênero humano. Portanto, é direito de todos os seres humanos terem, né, os meios necessários para a sua sobrevivência. Então, a destinação universal do bem simplesmente afirma isso. O mundo foi criado para o bem da humanidade como um todo. E nisso, cada indivíduo, cada família conta. Ou seja, o que ela quer dizer, em essência, é que uma organização social e jurídica que impede ou inviabiliza que as pessoas detenham o mínimo necessário para a sua sobrevivência é, por definição, injusta. Porque o mundo não foi criado para benefício de poucos, mas para benefício de todos. Isso está no próprio texto da Bíblia Sagrada, vocês vão encontrar no Gênesis, né? Que Deus deu ao homem a faculdade de dominar a terra. Ou seja, ele não deu a Adão e Eva especificamente, mas deu a partir deles a todo o gênero humano o poder de dominar a terra e de usá-la para o seu próprio benefício. O direito de propriedade ele entra como um direito natural secundário, derivado desse primeiro dever. É o seguinte, a melhor maneira que o homem conseguiu de sobreviver na Terra é justamente suprir suas próprias necessidades. Então,
é desejável, é melhor que cada um se responsabilize por um pouco de cada coisa na Terra, ao invés de todos se responsabilizarem por tudo, ou um se responsabilizar por todos. Então cada um cuida daquilo que é necessário para si e para sua família. Daí deriva-se o direito de propriedade como um modo de melhor gerenciar os bens que Deus destinou à humanidade. Então não há nenhuma contradição entre ambos. Isto é, Deus deu ao homem o mundo. E o homem, para sobreviver, precisa fazer o uso dos bens do mundo para garantir sua própria sobrevivência. E como cada um gerencia melhor para si aquilo que está ao seu alcance, então também é justo que cada um tenha um pouco de cada coisa para sua própria sobrevivência. E não um ter tudo ou todos não terem nada. Então, a distinção entre o que é público e o que é particular já está dado por direito natural. Não o direito natural primário, absoluto, que os liberais e, sobretudo, os libertários se utilizam, mas um direito natural secundário, que não é absoluto, mas que é também um direito natural e, portanto, tem que ser respeitado. Muito bem, muito bem. Tem outra expressão que necessita de mais explicações, e para isso eu peço ajuda do Queiroz, que é a chamada opção preferencial pelos pobres. Né? Isso ocorre sobretudo aí pelo avanço das ideologias socialistas e marxistas no seio da teologia da libertação. Deixo como comentário também, se o Queiroz quiser acrescentar algo, um livro escrito pelo Plínio Corrêa de Oliveira, parece que a gente está perseguindo eles, né? Mas acho que só está demonstrando que existem sim diferenças entre a interpretação dessa organização, desse autor e de um outro viés da doutrina social da igreja, que é um livro escrito na década de 70, se eu não me engano, cujo nome é Nobreza de Elites Tradicionais Análogas, que, pela vontade, isso por fontes do próprio PCO, o livro, na vontade de Plínio, deveria se chamar opção preferencial pelos nobres, ou seja, um contraponto total a essa expressão que se cristalizou dentro da igreja. Né? A questão basicamente qual é o significado dessa ideia? Bem, opção preferencial pelos pobres não consiste em comunismo, como acham de pensar certos católicos vinculados à EPCO, essa linha liberal conservadora, neoconservadora, que hoje se impõe, infelizmente, nos meios eclesiásticos. Essa é uma expressão consistente com toda a tradição dos padres da igreja, tá? E consistente com esse princípio que o Rizzi mesmo elencou, a destinação universal dos bens. Ou seja, Deus criou o mundo, o cosmos, para todos, e não para alguns. Essa destinação universal dos bens exige cuidar com especial atenção dos que são mais carentes de bens, os pobres. Se o livro Pobrezas Análogas, da TFP, da antiga TFP, ia se chamar opção preferencial pelos nobres, já deixo claro que isso é um absurdo completo, porque os nobres não têm carência de bens. Os nobres têm o contrário, né? A grande suplência de bens. Quem realmente precisa de assistência é o pobre. Trouxe hoje no Brasil, em meios católicos, infelizmente, o fato do PT ser apresentado como o único e legítimo representante dos pobres, agora, falsamente. Sabemos que a política petista ela foi amplamente favorável aos grandes bancos, e não aos pobres. Uma certa aversão a essa conceituação, como se ela fosse algo comunista, socialista, como se fosse algo revolucionário, etc. Como se ela fosse um assistencialismo, né? E nós até no início da exposição denunciamos, né? Não tem nada a ver com isso, primeiramente. Essa expressão é uma expressão católica evangélica. Por quê? Primeiramente, a gente tem de lembrar que a noção católica não é a noção protestante e teologia da prosperidade. Ou seja, para nós católicos, a pobreza ela não é um sinal de maldição de Deus, né? Como é para uma linha de pensamento calvinista, onde
A riqueza é um sinal de salvação, de graça, de eleição. Não. A pobreza é um sinal da nossa fragilidade humana, da nossa condição criatural e também de que necessitamos de salvação. Então, ela é um sinal que direciona o homem rumo da redenção trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5, Jesus deixa claro que os eleitos são aqueles que fazem o bem aos pobres. Ele deixa claro ali que aqueles que derem um copo d'água, que forem visitar alguém preso, vestirem o nu, esses é que serão membros do reino de Deus. Quer dizer, o amor aos pobres, o amor aos necessitados, é um sinal que você é um eleito de Deus. Existe, infelizmente, hoje, crescendo os meios chamados de direita católica, né, uma visão de que todo pobre é vagabundo, o simples fato de ser pobre, né, porque não gosta de trabalhar, que é uma mentalidade protestante, moderna e anticatólica. Enfim. A igreja também ela elenca a esmola como um ato de misericórdia, mas não só misericórdia, também de justiça, porque diz São João Crisóstomo que aquilo que nos sobra é o que falta aos pobres. Então, nós temos o dever de justiça de repor isso que está faltando aos pobres por aquele princípio da destinação universal dos bens. Agora, é claro que a igreja não propõe, não propugna uma solução violenta para isso, como fazem os comunistas. Não é? Ela propõe justamente o caminho da doutrina social da igreja como um conjunto de princípios que vão embasar as leis, que vão embasar a estrutura de Estado, a estrutura da sociedade, para que, de uma forma, da forma melhor possível, mais pacífica possível, essa distribuição dos bens se dê. Há um ponto também que eu gostaria de tocar, que é o seguinte. O compêndio da doutrina social da igreja insiste que o amor imoderado das riquezas é incompatível com o evangelho. Existe um dever de repartir. Repartir não é só um ato de misericórdia e bondade, é também um dever. E aquele que compreende que, por exemplo, qualquer tipo de ação, né, de apoio, de subsídio, por exemplo, do Estado aos mais pobres, é algo que beira o comunismo, que já é o comunismo, infelizmente as pessoas estão extremamente enganadas. Né? É claro que o Estado aqui não pode, tendo uma concepção católica, destruir a propriedade privada, mas ele deve regular, deve limitar esse direito em prol de uma destinação mais universal possível desses bens. Muito bem. O Arthur, tem alguma consideração? Tem sim. Como o próprio Santo Ambrósio dizia, né, a natureza produziu seus bens em profusão, oferecendo-os em comum a todos. Deus ordenou que tudo fosse produzido, gerado de maneira a servir de alimento comum a todos e a terra fosse propriedade comum. Quem disse é Santo Ambrósio de Milão. Então é uma coisa que vem da tradição da igreja. Não é algo completamente desconectado da nossa tradição. Gostaria de ressaltar nessa questão sobre o dever dos ricos em ajudar os pobres, que muitas vezes estão difamados, escolásticos de Salamanca, porque, me perdoa a expressão, quem diz que eles são libertários, liberais ou anarcocapitalistas, ou o que seja, está difamando-os. Né? Pelo contrário, eu estava lendo o livro do historiador John Lawrence, né, um padre jesuíta americano, escreveu o livro em 1928, né? E o livro, inclusive, foi utilizado por referência do próprio Rothbard para poder dizer que ele seria uma espécie de proto-austríaco, ou proto-liberal, ou proto-libertário. Né? E o livro diz exatamente o contrário. Isso é, por mais que os padres da igreja, a própria tradição escolástica da igreja tenha garantido, né, certo espaço para ideias como valor de utilidade marginal, né, valor-utilidade, que são muitas das ideias às quais, por exemplo, os próprios austríacos e liberais neoclássicos se apropriam. Na verdade, muitas das ideias de Juan de Mariana, por exemplo, eram bastante próximas a algumas consideradas até mesmo de centro-esquerda. Por exemplo, ele considera a taxação progressiva. E se você for, por exemplo, no livro que vocês citaram, Nobreza e Elites Tradicionais Análogas,
eles passam o tempo todo criticando os Estados usar o tributo para poder fazer justiça social, né? A questão aqui não é se funciona ou não, a questão é se é lícito ou não. Se funciona ou não é uma questão técnica, e isso não é da alçada da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja não vai te dizer, né, olha, você tem que botar a taxa de câmbio a tal valor, botar a taxa de juros a tal valor, o nível geral de preço tem que estar mais ou menos assim. Ela não vai te falar isso. Isso é coisa para os economistas, isso é coisa para os profissionais de cada época e de cada sociedade definir. O que ela vai te dizer é o seguinte, olha, é justo que os mais ricos ajudem os mais pobres. É um dever deles fazê-lo. Agora, se eles vão fazer isso voluntariamente ou não, é uma outra questão. E aí que entra o princípio da subsidiariedade. Se você vive numa sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, onde as pessoas que mais precisam não têm acesso aos bens materiais necessários, mínimos para a sua subsistência, e aqueles que em teoria seriam os nobres, na opção preferencial pelos nobres, não ajudam, então não é apenas um direito do Estado fazê-lo, em nome dele, mas é um dever do Estado ajudar esses mais pobres. É claro que essa ajuda não pode ser indefinida, não pode ser uma espécie de renda básica universal ad eternum. Pode ser um auxílio emergencial, como que o próprio governo está dando agora, né? Pode ser até uma ajuda de custo por algum tempo, mas jamais pode ser algum tipo de auxílio que o Estado ocupe o espaço da caridade privada ou particular, né? E assim garanta que as pessoas vivam sempre eternamente sob sua tutela. Porque isso violaria justamente o princípio da subsidiariedade. Além de outros malefícios que gerariam do ponto de vista econômico, aos quais aqui não convém citar, mas também, sobretudo, naquilo que é mais precioso para o princípio do bem comum, o malefício moral. Isto é, as pessoas vão aprender que elas não precisam trabalhar para o seu próprio bem, que elas não precisam se precaver, porque tem sempre alguma entidade soberana que está ali dando dinheiro para elas, cuidando delas, e elas não precisam se esforçar. Então você desmobiliza a sociedade, você tira dela qualquer espírito empreendedor, qualquer autonomia, e assim, né, você literalmente cria uma multidão de servos estatais. E aí, nesse caso, vou até me apropriar da expressão do Hilaire Belloc, né, grande amigo de Chesterton, e um dos proponentes do distributismo, né, aí sim estaríamos chegando no Estado servil. Não o Estado que ajuda, que faz políticas contracíclicas, que ajuda os mais pobres no momento de mais necessidade, que estão mais desesperados. Não, mas o Estado que transforma todos em seus servos e que eles não conseguem fazer nada sem o seu senhor estatal. Exatamente. Queiroz, tem algum outro comentário, alguma outra questão? Sim, eu tinha um comentário e tenho uma pergunta ao Rizzi. Eu vou fazer um comentário. Esse livro da TFP, Nobrezas Tradicionais e Elites Análogas, é uma inspiração histórica sem par. Por quê? Porque tenta ver a sociedade dos Estados Unidos da América algo que lembre uma sociedade aristocrática, né? Isso mostra bem qual é a estratégia do IPCO. No fundo, o IPCO está preocupado com a opção preferencial pelos plutocratas por uma civilização baseada no dinheiro, ou seja, a civilização dos Estados Unidos da América, ou seja, a Babilônia do Norte. Enfim, eu queria perguntar ao Rizzi o seguinte: a gente sabe que cada época, cada momento, cada situação exige resposta adaptada. Mas como fazer, por exemplo, em linhas gerais, a estabelecer o elemento do preço justo, o princípio do preço justo, melhor dizendo, uma sociedade especulativa como a nossa, uma economia especulativa como a nossa, partindo dos pressupostos da doutrina social da igreja, tal como o da destinação universal dos bens. Porque a gente sabe que quando você tem um espírito especulativo muito elevado, consequentemente você vai ter a majoração dos preços e a dificuldade para que pessoas busquem e consigam bens essenciais. Então, Queiroz, esse é um assunto muito complexo, porque nós vivemos numa sociedade muito massificada e em que os domínios dos poderes instituídos, não falo assim não só da igreja, mas o próprio poder estatal, muitas vezes é muito complicado e muito limitado. O Karl Polanyi, famoso sociólogo, historiador, né, ele, no seu livro, falando sobre os nossos tempos, né, eu esqueci o nome agora do livro, mas
Grande Ele trata transformação. A a grande grande transformação. transformação e a origem dos nossos tempos. Isso. Muito obrigado pela lembrança. Ele trata justamente, olha, na pré-modernidade, no antigo regime, na Idade Média, os fatores de produção não eram precificados em termos monetários. Por exemplo, o trabalho não era remunerado em salário. Você não pagava, pegava uma quantidade de dinheiro, botava na mão lá do servo da gleba e ele pronto saía comprando tudo que queria. É claro que o mito da economia desmonetizada, que muitas vezes perpassou ao longo da história sobre o medievo, é falso. Né? Havia moeda, ela só não era tão difundida e não era precificada também em termos monetários como ela é hoje. Ela era simplesmente um meio de troca e uma unidade de conta. E, na grande maior parte do tempo, uma reserva de valor. Né? Isso tem muito a ver com o contexto histórico, enfim, aqui não convém dizer. Mas, por exemplo, como os fatores de produção, sobretudo o trabalho e a terra, porque o capital essencialmente não existia na forma que nós conhecemos hoje, não eram precificados, significa que eles não eram vendidos. Então, portanto, era muito fácil você estabelecer o que era o preço justo. E aí, tanto a autoridade governamental próxima, poderia ser o senhor feudal, poderia ser o próprio rei, né? Ou a igreja, né? que, que tinham os meios de tutorar esses preços. Mas a partir da segunda metade da Idade Moderna, quando esses fatores de produção, sobretudo capital, terra e trabalho, e o dinheiro passaram a ser cotados em termos monetários, vendidos, né, em termos de valor de dinheiro, as coisas mudaram completamente de figura. Então já não tinha mais como a igreja e o Estado terem o controle que tinham antes. Desde então, basicamente, o que aconteceu foi que os valores e os preços passaram a ser determinados por razões especulativas e, sobretudo, basicamente, pela quantidade que é ofertado e pela quantidade de pessoas que demandam um determinado bem. É importante dizer que a igreja não é contra o mecanismo de oferta e demanda, e aí os escolásticos de Salamanca, em geral, concordam que em condições normais, como dizem os economistas, ceteris paribus, né, normalmente o preço de mercado não anda muito longe do preço justo. O problema é que o preço de mercado não tem controle sobre ele em certas circunstâncias, seja em mercados carteirizados ou por outras razões, né, custo de menu, esterese e outros fenômenos econômicos, né, esse preço pode acabar ficando imoral, ilícito. Na época da crise dos caminhoneiros, eu acho que todo mundo se lembra muito bem, nós vimos agora também nessa questão do coronavírus, né, muitos bens foram vendidos a preços exorbitantes sem nenhuma necessidade. Álcool em gel vendido a R$ 300. Não há nenhuma razão de oferta e demanda que justifique isso. Embora, não, porque você tem que deixar cobrar R$ 500, porque aí tem para todo mundo. Peraí, amigo, como é que tem para todo mundo se quase ninguém tem R$ 500 para dar um pote de álcool em gel? Então, essas coisas, elas são muito complicadas de você lidar na sociedade contemporânea. Mas existem alguns setores da sociedade onde você pode implementar o preço justo. E a macroeconomia é um desses poucos lugares onde você pode fazer isso. Nos meus estudos, nas minhas leituras, eu percebi, por exemplo, que você pode estabelecer uma taxa de juros que é justa. Arthur, juros justo? Como assim? Juros é usura? Não necessariamente. Mas, por exemplo, os juros que remunerem na mesma proporção da inflação é justo, porque ele não te dá nenhum ganho ilícito de capital, você não está transformando dinheiro em mais dinheiro, mas você também não está perdendo liquidez, você não está perdendo dinheiro por causa disso. Então, seria teoricamente possível você fazer uma taxa de juros zero, como ela já é praticada em muitos bancos centrais, né, e até negativa, né, no caso não digo a negativa, mas a taxa de juros zero, ela seria o ideal. Né? Mas o fato é que nós temos inflação. Nós vivemos numa sociedade que existe inflação. Então, se não houver alguma remuneração do dinheiro no tempo, né, o que acontece é que as pessoas perdem valor aquisitivo e aí elas literalmente empobrecem. Né? Pode parecer uma coisa um tanto em si que eu vou falar, mas, por exemplo, em certas circunstâncias em que a taxa de juros está acima do valor que seria igual à inflação, que seria, digamos assim, a taxa de juros real zero, pode também se configurar em certas circunstâncias como uma taxa de juros justa. Por exemplo, uma taxa de juros real zero pode fazer alguns efeitos indesejados, por causa justamente da natureza descentralizada do capital na modernidade. Ele é um capital vendido em valores monetários. Né? Por exemplo, se você botar uma taxa de juros zero, você pode fazer justamente com que pessoas em excesso tomem crédito para investir em alguns setores e isso você pode criar uma bolha, ou você pode fazer com que haja demasiada liquidez na economia e você tem inflação. Então, nesse caso, em algumas circunstâncias,
a taxa de juros acima do que seria a taxa de juros zero pode ser melhor para o bem comum do que uma taxa de juros real zero, embora seria esse o ideal. Então, vai depender da circunstância, do grau de abertura da economia, ou do grau de como funcionam as instituições em determinada sociedade. Então, você determinar uma taxa de juros que seria, digamos assim, um preço justo para o dinheiro no tempo. Né? Christopher Ferrara, que é um autor que eu gosto muito, é um tradicionalista católico americano, ele sempre cita os princípios que devem nortear o preço justo, que são os seguintes. Né? O grau de pobreza ou riqueza da região, o grau de capacidade ou de capacitação dos trabalhadores na região, né? As necessidades de desenvolvimento daquela região, né? E os conselhos dos homens justos, que dentro da terminologia deles são aquelas pessoas que são mais capazes de fazer um julgamento ético. Nesse caso, obviamente, seria a igreja, o clero, enfim. Mas, basicamente, dentro da sociedade capitalista hoje, é possível você estabelecer uma taxa de juros que seria justa. Também é possível você trabalhar com uma taxa de câmbio justa. Isso é, o câmbio superapreciado, ele dá uma ilusão de prosperidade, porque ele faz a pessoa acha que ela pode comprar muito, ter um poder de compra real equiparável, por exemplo, a um valor X da economia americana, já sobretudo hoje que o câmbio é medido pelo dólar, né? Então, por exemplo, a gente passou durante os últimos da década de 90 até mais ou menos 2012 com um câmbio ultrapreciado. O resultado disso foi que as pessoas começaram a demandar muitos produtos importados, isso liquidou a indústria nacional, né? Criou uma crise no balanço de pagamentos e o Brasil quebrou, como a gente viu acontecer com a Dilma. Né? Então, a gente já vê, por exemplo, que o câmbio apreciado não serve, ele causa mal para a sociedade. O câmbio super depreciado também pode ser muito ruim, porque, por exemplo, nós temos muitas indústrias e muitos setores que dependem da importação de insumos. Então, às vezes, o preço pode ficar desproporcionalmente caro para esse setor. Então, existe uma taxa de câmbio justa, que a gente pode dizer assim. Alguns economistas chamam ela de taxa de equilíbrio industrial. Isso é aquela taxa de equilíbrio que, para os países pobres, né, seria capaz de manter a sua indústria, que já é bastante deficitária em relação aos países ricos, né, em níveis competitivos internacionalmente. Inclusive, você pode, no próprio texto da Popular um Progresso, do Paulo VI, né, ele fala, olha, estamos num momento da história em que a livre troca internacional, né, sem qualquer restrição ou regra, não é capaz de promover o desenvolvimento igual ou justo das determinadas regiões mais pobres. Então é necessário que os Estados tenham algumas posturas X e Y em relação ao seu próprio gerenciamento macroeconômico. Via de regra, esses economistas chamados novos momentistas, que hoje em dia estão pulando na internet, eles têm alguns insights interessantes que podem ser utilizados. Por exemplo, a noção da taxa de lucro, né, justa, digamos assim, seria aquela que é capaz de promover o investimento e a ampliação do investimento em produção sem que isso deprecie o salário. Então, se você tem, por exemplo, você consegue assegurar o salário justo, que é também uma exigência da doutrina social da igreja, você automaticamente também já delimita, né, uma taxa de lucro justa. Porque, por exemplo, o governo petista, já que a gente falou também mal de alguns grupos de direita, vamos descer a ripa também na esquerda, fez um reajuste de salário muito acima da inflação e muito acima da produtividade. Isso acabou com a margem de lucro de muitas empresas. Por quê? Porque a remuneração do fator capital é inversamente proporcional ao fator trabalho. Ou seja, se você remunera um acima da justiça, o outro é prejudicado. Então, se você dá taxas de lucros exorbitantes para os capitalistas, os trabalhadores vão ter seus salários ajustados. Então, se você conseguir dar um salário justo para o trabalhador, que seja capaz de prover suas necessidades básicas e dar alguma condição de perspectiva de melhora para a sua família no futuro, você automaticamente também já está dando uma taxa de lucro justa para o patrão. Então, essa geralmente é chamado salário reajustado conforme a produtividade. Se a produtividade do setor X cresceu 5%, nada mais justo que o salário do trabalhador também suba 5%. Você não está sobre-remunerando ele, nem sub-remunerando. Você está remunerando conforme a sua produtividade. Esse é um princípio de justiça distributiva. Né? Dá a cada um no setor da produção aquilo que ele, de fato, contribuiu na produção. Se a produção cresceu 5% por causa do trabalho dele, ele recebe esses 5%. Ou seja, nesse princípio, a gente já mata aquela alegação marxista da mais-valia, né, do sobretrabalho e etc. Por quê? Porque existe uma remuneração justa para cada um dos fatores. Então, esse, hoje, nos tempos atuais, é o lugar onde dá para você aplicar o preço justo.
Infelizmente, não dá para a gente fazer isso em todos os setores, no mercadinho da esquina, no supermercado, nas redes do supermercado, porque nós não temos nem os meios de fazê-lo e, dependendo de como for feito, como por exemplo foi o caso da época dos fiscais do Sarney, né, na época da hiperinflação, pode ser até pior. Então, hoje é onde dá para a gente aplicar e eu acho que nós deveríamos, né, enquanto sociedade, grupos cristãos deveriam se mover nessa direção. Bem, muito bom, né? Nós chegamos, pois, ao fim de mais um LegioCast, cujas exposições foram brilhantes hoje, né? Então, muito obrigado ao professor Arthur Rizzi. Nós ficamos muito honrados hoje com sua presença, sua contribuição para o nosso... Obrigado pelo convite e estou à disposição para novos convites no futuro. Tá certo. Agradeço também aí ao Rafael Queiroz, nosso parceiro de mais um LegioCast, né? Tá sempre aí com a gente. Abraço a todos, uma boa noite, eu churrei. Bom, eu agradeço especialmente a sua atenção, ouvinte do LegioCast, e nós, a região de Santa Cruz, desejamos, né, uma ótima noite, um ótimo fim de semana a todos. E pedimos também que nos siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, onde vai ser postado primeiro esse LegioCast, e também no Twitter, né, sempre procurando por Legião da Santa Cruz. Né? Muito obrigado a todos e viva Cristo Rei.